Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É uma honra para mim estar aqui na sua presença. Hoje estamos na nossa 29ª aula, a penúltima aula do nosso curso. Hoje vamos falar de um assunto muito importante que tem tudo a ver com o discurso melódico. A gente já estava lidando com isso, mas agora chegou ao ponto em que nós trataremos do motivo melódico. Sim, um motivo, aquilo que nos motiva. Vamos respirar fundo por 3 vezes para poder absorver o melhor possível esse conteúdo maravilhoso e absolutamente engrandecedor. Muito bem, antes de adentrar o assunto da aula de hoje, vamos recapitular a execução da escala com aquele padrão que a gente viu nas 2 últimas aulas. Então vamos recordar o modo ascendente. Mais uma vez. Você. Muito bem. Vamos agora recordar o modo descendente, do agudo para o grave. Outra vez. Você. Muito bem, esse é o caminho. Vamos agora juntar as duas partes, ascendente e descendente, ou ida e volta. Você pode respirar aqui se precisar. Vou executar novamente, agora em estacato. Você. Muito bem, lembrando que esse exercício realmente, esse modo de execução da escala realmente é desafiador para a gente lapidar a nossa técnica, elevar o nosso padrão a um outro patamar realmente da nossa condição motora, do nosso sopro e tudo mais. Então agora vamos falar do assunto da aula de hoje, que são motivos melódicos. A gente estava falando em algumas aulas passadas sobre o discurso melódico, sobre frases, né? Pergunta e resposta, parte A, parte B. Então, no centro de tudo isso está o motivo melódico. A gente falou das frases que a gente cria terem coerência entre si, né? E a coerência está baseada no motivo. Então, o que é um motivo melódico? Vamos supor que eu esteja aqui
fazendo uma improvisação, buscando o som do meu coração, comecei a tocar algumas notas longas e de repente faço uma frase que me pareceu interessante. Lembra que eu disse de que quando você está nesse processo, aquilo que não é interessante você não repete, aquilo que de repente você fez e gostou muito, você procura repetir. E muitas vezes a gente não consegue nem repetir exatamente o que a gente fez, então a gente repete quase igual. E nisso a gente vai criando variações. E começa aí todas as variações derivarem de uma frase principal, que é o motivo melódico. É um princípio de melodia, é uma pequena frase. Por exemplo, vamos supor que esse seja o meu motivo. A partir disso, a gente pode construir uma música inteira. Veja só, vou dar uma brincada com esse motivo, tentando fazer ele um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, um pouco mais agudo, um pouco mais grave. Por exemplo, eu inventei tudo isso agora com repetições do padrão de N formas diferentes, mantendo a execução, olha só. Depois eu fiz a mesma coisa, só que começando com esse orifício aqui, em vez de começar com esse aberto, comecei com esse fechado, ó. E fiz a mesma coisa daqui pra frente, ó. E depois eu posso começar daqui, ó. E por aí vai, a gente vai dobrando, desdobrando, ampliando, variando. E tudo mantém certa coerência com o motivo, com a primeira frase. O motivo melódico é uma ferramenta muito utilizada por grandes compositores do passado que levaram isso a níveis absurdos, assim. Os grandes gênios da música criam uma obra musical imensa baseada numa ideia principal, que é o motivo. Isso também é muito utilizado no improviso da guitarra. Grandes solistas usam muito o motivo. Você começa a fazer um solo, pode ser um motivo, por exemplo, que você pega já da música, que quando você vai fazer um solo onde existe uma música cantada, ou uma música instrumental que tem uma melodia já, então você pode pegar um trecho dessa melodia e utilizar como seu motivo, né? Mantendo uma coerência com a melodia da música mesmo, com o que está sendo cantado, ou que está sendo tocado por um violino, algum outro instrumento ali, e que na hora do solo a pessoa utiliza o motivo, utiliza uma frase para criar o discurso em cima dela. Bom, então o motivo melódico é essa ferramenta maravilhosa que agora você passa a entender que a partir do motivo você pode criar frases, né, de pergunta e resposta, em que você vai contando, você vai esmiuçando aquele determinado assunto que é o motivo, que é o tema da conversa, pode-se dizer assim, o título, né, do que é aquela conversa. É sobre isso, sobre o motivo. Então, vamos desenrolando o motivo, vamos explodindo o motivo, vamos entrando dentro dele, vamos esmiuçando, vamos buscando mais coisas ali. Vamos tirando coisas de dentro dele, né? Vamos explorando aquele motivo e a gente vai tirando frases dali de dentro, outras sequências musicais, outras sequências melódicas, e a gente pode ir muito longe dentro disso aí, criando um discurso bem completo, bem rico. Então isso é o motivo melódico, essa ferramenta incrível que nós podemos usar muito
É uma honra muito grande para mim estar aqui falando desse assunto com você, que já chegou tão longe. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima aula.